Shalom, shalom, queridos. Como estamos? Estão me vendo e ouvindo bem aí? Se estiver entrando, por favor, me fale. Você está conseguindo me ver e me ouvir bem? Vou tirar aqui os fones. Fica melhor. Nossa live, ela tá um pouco diferente hoje. Gravando aqui da rua. Ainda não cheguei em casa. Veio o meu espírito poder estar compartilhando com vocês mais um episódio, mais um passo para renovar a sua mente. Bom, nós estávamos falando, até agora nós falamos sobre 3 passos importantes para você renovar a sua mente. Nós vamos dar aqui 2 minutinhos para que você chame aí todos os seus amigos para estar participando conosco aqui nesse tempo tão precioso. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família. Seja um tempo de descanso, de alegria, um tempo de paz. Que as virtudes do Senhor possam vir sobre a sua vida hoje. Vamos lá. 2 minutinhos a gente entra. Tem um tempo bacana aí. A gente começa, aliás, né? Vamos que vamos. Meu amigo Leandro de Jesus, vamos lá. Maravilha te ter por aqui, meu irmão. Já deve ser tarde aí, hein? Diretamente de Portugal. Pois bem, vamos lá. Nós falamos sobre a questão já de 3 passos para renovar a mente. Romanos capítulo 12, verso 2. A palavra do Senhor diz para nós não nos amoldarmos esse século, mas nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem muitas coisas que nós vivemos que não é a vontade perfeita de Deus. Entende? Talvez por alguns percalços no caminho, talvez o resultado de más escolhas, talvez pela falta de sabedoria, talvez pelo desprezo à palavra de Deus, talvez por causa do medo, talvez por causa da dúvida, talvez pela omissão ou por uma atitude apressada, nós acabamos saindo da vontade de Deus para tentar viver a nossa vontade. E as nossas vontades, queridos, ela nos leva para longe de Deus. Aqui a gente traz um paralelo àquela palavra que diz que o coração é desesperadamente enganoso. Se você confiar nele, você entrará em cativeiros terríveis, principalmente quando as vontades estão contaminadas, inflamadas pelo maligno. Talvez teve alguma situação que você passou na sua infância, talvez teve alguma situação de trauma que você passou ao longo da sua vida, talvez você teve um desapontamento e essas coisas elas foram acumulando algumas rachaduras na sua alma e isso contaminou a sua vontade. Nós entendemos que a alma, ela é ali a sede das emoções, da vontade e do intelecto. E quando a vontade, as emoções e o intelecto está disfuncional,
fora daquilo que Deus planejou. E aí nós vamos trazer um outro paralelo ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, aonde diz que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam santificados. E o Deus de paz santifique o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, para que eles sejam irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus. A palavra irrepreensível ali é que ela não esteja faltando nenhum pedaço. E essa é a expressão de nós estarmos inteiros. Não tem como nós adorarmos o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento, se nós estivermos com essas áreas desajustadas em nós. E para que nós possamos ajustar, nós temos que pegar qual foi o último passo ali, né, que nós falamos. Nós falamos sobre esse passo da renovação da mente ligado àquilo que você alimenta se torna uma mentalidade. A mente é aquilo que você controla, a mentalidade controla você. Então, o excesso, o acúmulo daquilo que eu acumulo na minha alma, voltado à palavra de Deus, voltado às Escrituras, a uma vida devocional, a uma vida de consagração, libertação, cura emocional, e me encho da palavra de Deus e das virtudes do Espírito Santo, eu passo agora a construir uma mentalidade que me ativa para as coisas de Deus, ou uma mentalidade que me afasta da vontade de Deus. É o que nós chamamos de potestade, é o que nós chamamos de pensamentos fortificados. Se os seus pensamentos estão alicerçados, fortificados, apoiados na palavra, certamente não é apenas conhecer as Escrituras, mas é viver por meio delas. A fé vem pelo ouvir, não é só ouvir a palavra, mas é ouvir pela palavra. Pega lá, presta atenção, porque o poder está nos detalhes, queridos. Não é ouvir a palavra apenas, é ouvir por meio da palavra. Aí eu vou poder experimentar. Então aí, pessoal. Maravilha? Vamos lá. Então, o quarto passo, que é o que nós vamos entrar hoje, o quarto passo para você renovar a sua mente é: confesse o que você acredita, não o que você sente. Ou confesse o que você crê, não o que você sente. Eita glória! E aí, gente? Como é que tá? Stephanie, Rones, Rosane, Maísa, Neide, Leandro. Maravilha, gente, eu poder conversar, a gente trocar uma ideia aqui. Tô aqui esperando a esposa, tô na rua. E enquanto isso, ela vai demorar um pouquinho. Eu falei, gente, vou aproveitar a oportunidade e vou gravar. Sempre, irmãos, não tem tempo ruim. Se é para manifestar o reino de Deus, eu topo toda hora. Entendeu? A Rosane, Fracaro, lá de São Paulo. Gente, nós temos os nossos irmãos lá de Rio Verde, nossos irmãos aqui de Goiânia. Que maravilha, né, gente? Internet é um negócio extraordinário. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem aí? Não tá travando não? Tá tranquilo? Tá beleza?
Diga aí nos comentários se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. Excelente. Vamos lá. Então confessa o que você crê e não o que você sente. Nós possuímos o que confessamos. Possuímos salvação confessando Jesus como Senhor das nossas vidas. Possuímos as promessas de Deus confessando-as com a boca. Quando você confessa regularmente apenas o que sente e vê, você está prejudicando a sua fé e não está ajudando a tarefa de abandonar os pensamentos negativos. Então, queridos, talvez você está aí lamuriando, reclamando e declarando a sua falência, a sua morte espiritual, o seu desânimo, a sua dúvida. Você não consegue ver a vida com uma atitude positiva de futuro, uma atitude de fé e milagres. Eu quero te encorajar hoje. Se você quiser viver o novo e o extraordinário de Deus, você vai ter que ter pensamentos de esperança. Irmãos, eu vou abrir meu coração aqui. Às vezes, principalmente por causa do meu temperamento, o inimigo tenta colocar caraminholas na minha cabeça, na minha mente, falando, cara, e vem aquela situação, nossa, cara, tô me sentindo tão inútil. Que é isso, cara? E aí, quando vem essas coisas, você tem duas opções. Ou você declara a palavra de Deus e faz alguma coisa para quebrar esse pensamento e avançar, ou você se entrega a esse pensamento e deixa ele te abater. Eu te aconselho a pegar algo. Irmãos, quando eu tô mal, quando vem esses pensamentos de inutilidade, você sabe o que eu faço? Prontamente eu faço algo para me sentir útil. Eu falei, cara, eu vou ser bênção na vida de alguém. Quando vem algum sentimento de solidão, eu falei, cara, eu vou ligar para alguém, eu vou na casa de alguém. Porque não é uma verdade, cara. Entende? Tem muitas pessoas que gostariam de estar mais perto de você por causa da correria, mas aí você se isola, cara. Faz isso. Entende? Aí, é o seguinte, se você pautar por aquilo que você sente, você nunca vai romper nada em Deus, porque muitas vezes, irmãos, pelos meus sentimentos, eu queria sumir, desaparecer e jogar tudo pro alto. Mas sempre quando vinha esses sentimentos, sabe o que eu fazia? Eu ia pra cima, falei, cara, tem vitória aí, tem despojo aí, tem tesouro aí. E aí, irmãos, ia pra cima e Deus conectava uma pessoa. Essa pessoa, ela é uma porta de Deus. Irmão, sempre quando Deus quer abençoar alguém, Ele vai usar pessoas. Ele vai usar projetos. Mas você precisa estar no meio desses lugares de transformação. Entende? Lives como essa e como outras que nós estamos fazendo, desafios como um desafio que nós estamos fazendo, chamado Desafio Identidade, os vídeos que nós temos gravado, igreja, congressos, seminários, cursos, são ambientes que te conectam a pessoas que serão portas, canais de Deus na sua vida. Mas, cara, você despreza. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que a palavra desprezo, ou que houve uma situação de desprezo na Bíblia,
um pouco adiante, vai ter aí uma expressão de perca. Eu vou dar um exemplo. Esaú, ele desprezou a primogenitura, então ele perdeu a primogenitura. Mical desprezou Davi, mais à frente perdeu. Aqueles espias que foram na terra desprezaram a promessa de Deus e perderam, morreram sem ver a promessa. Então não despreze. Sempre quando Deus quer usar alguém, ou quando Deus quer te abençoar, Ele vai usar alguém. Entende? Mas se você for pautado por sentimentos de rejeição, você vai falar, cara, olha, eu não consigo estar perto dessa pessoa, porque eu me sinto tão inferior. E aí você vai perder as oportunidades. Então, sempre quando você se sentir preterido, abandonado, triste, faça algo contrário e declare sobre aquela situação, renunciando àqueles sentimentos. Porque se você se identificar com esses pensamentos, com esses sentimentos, aquilo vai se transformar numa mentalidade que vai tomar você. Tá dando para entender? Quem tá entendendo? Provérbios 23, versículo 7 vai dizer: como imagina a sua alma, assim ele é. Como ele imagina a sua alma, assim ele é. Então, como que você está imaginando? Você só consegue imaginar as coisas dando errado? Você pode ter certeza que vai dar errado. Mas se você imagina esse futuro dando certo, se você pede ajuda para o Espírito Santo, se você vai procurar amparo e apoio na palavra, se você declara a opinião, a kavod, irmãos, a palavra kavod, ela significa a glória de Deus, a opinião de Deus ao seu respeito. Então, entre o que você sente e o que o diabo diz, e o que Deus pensa e declara a seu respeito, fique com o que Deus diz a seu respeito. Não confie no seu coração, não confie nos seus sentimentos, não confia na sua força, no seu braço. Porque se você confiar, a palavra diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Tudo que você vai atrair para a sua vida é uma vida infrutífera, uma vida triste, uma maldição. Mas se você se ampara no Senhor e faz do Espírito Santo o seu professor, a sua direção, se você depende do Pai para tudo, você vai conseguir entender e comprovar e experimentar a boa vontade, a boa perfeita vontade do Senhor. Quem tá aí, gente? Fala alguma coisa aí, crente. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Quando você confessa regularmente o que você sente e vê, está prejudicando a sua fé e não está ajudando na tarefa de abandonar os pensamentos negativos. Então, cara, talvez você está vendo a sua conta negativa, talvez você está vendo a sua fé indo embora, talvez você está vendo o seu corpo não respondendo os estímulos, não acompanha, talvez você está numa falta de esperança terrível. Eu quero declarar sobre a sua vida óleo de alegria, esperança, fé, para uma colheita extraordinária.
Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmãos. Juízes capítulo 6. Vou abrir aqui. Juízes capítulo 6. Vai haver uma explanação ali no versículo, a partir do versículo 12. Então o Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito, todas as suas maravilhas, os nossos pais contaram. Não fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só, aqui está falando, Deus está falando a Gideão. Todas as vezes, irmãos, que alguém está passando um problema, uma situação, vamos pegar o contexto de Israel aqui. Israel desobedecia, Deus alertava, mesmo assim continuava na sua obstinação, na sua desobediência. E aí, dado momento, Israel era levado para o cativeiro. Havia um clamor do povo. E eles clamavam, só que Deus não resolveu o problema. Sabe o que Deus mandava? Sempre quando havia uma situação onde um povo clamava por transformação, Deus enviava um profeta. Aí, aqueles que criam no profeta, a nação que se posicionava naquilo que o profeta falava, inspirado por Deus nas Escrituras, ali era quebrado um cativeiro e Deus dava vitória. Olha só, irmãos, Deus levantou Gideão, Deus levantou Moisés, Deus levantou Jeremias. Irmãos, pensa nos homens de Deus, mas cheio de pereba na alma, cheio de rejeição. Então Deus tinha que transformar. Olha só, para encorajar Moisés, ele falou: vai com Arão. Chegar lá, Arão vai começar a falar, isso vai te encorajar a falar junto com ele. Daqui a pouco, irmãos, Moisés não precisava mais de Arão. Era só um impulsionar de Deus, um incentivo de Deus para que ele tomasse iniciativa. Tá entendendo? Gideão também, Deus falando com ele e ele falando: Deus, o Senhor é conosco mesmo? Eu tô com dúvida, sou o menor, sou o último ali. Deus falou: vai, eu sou contigo. Se você não está crendo, então pega o moço, pega o seu auxiliar, uma pessoa aí, e vá com ele até o arraial dos midianitas. E lá eu vou te mostrar, você vai ouvir da boca deles. E aí, irmãos, qual é o desfecho da história? Ele ouve da boca dos midianitas um sonho. E nesse sonho havia algo que, como um pão de cevada, que ia contra o arraial deles. E ali eles estavam perplexos e sem saber o que é. Ele falou: o que será que significa esse sonho? Ele falou: não é outra coisa a não ser a vitória de Gideão sobre os midianitas, sobre nós. E aí eles foram encorajados, irmãos, voltaram para o acampamento animados, inspirados por aquilo que Deus falou, por aquilo que Deus mostrou, pela companhia. Aí, meu irmão, foram para cima e venceram. Ali haviam 3 povos: haviam midianitas, haviam amalequitas e haviam povos do Oriente
A palavra midianita significa conflito. Então haviam situações de conflitos internos e externos que colocavam medo e pavor no coração de uma pessoa. Talvez você está passando por isso. Talvez você está com medo, você está com pavor. Foram tantas experiências ruins de alguns anos para cá, mas o Senhor quer quebrar esse estigma, essa mentalidade de derrota. Para começar, melhora essa cara aí. Tira essa cara de derrota, pelo amor de Deus. E se alegra no Senhor agora, porque está chegando vitória. Você acredita nisso? Os amalequitas, irmãos, significa habitantes de um vale. Então olha só, eram 3 povos que iam contra o povo de Deus. Nos originais ali, os midianitas significavam conflito. Sabe o que o inimigo gosta de fazer conosco, irmãos? Colocar em situações onde você vai ficar triste ou angustiado, ou que você vai ficar irado e partir para a violência, o conflito, arrumar confusão, arrumar briga e sair desse lugar de paz, e sair desse lugar de shalom. E aí, irmãos, é onde o inimigo pega as pessoas, entende? Ou na murmuração, e prende as pessoas, ou na tristeza, ou na ira. Onde ele não te pega? Na shalom, na paz. Se você quer andar no território, na jurisdição, na cobertura do príncipe da paz, Jesus, você não pode sair desse lugar de paz. Amalequitas, habitantes de um vale. O que é habitantes de um vale, irmãos? Vale da depressão. Esse ataque terrível desses príncipes, porque hoje isso daí, irmãos, para mim é uma atuação. São arquétipos de atuação que já agiam naquele tempo no natural, que para nós hoje atua no espiritual, tentando trazer quebrar a vida espiritual de muitos cristãos e tirar eles do circuito, para que eles não sejam frutíferos, para que eles não sejam abundantes, para que eles não sejam completos e nunca conheçam a sua identidade e nunca operem naquilo que Deus criou. Então eu quero trazer esse entendimento para ti aqui. Então o inimigo, ele quer levar você para 2 coisas: ou para ira, discórdia, confusão, ou para tristeza profunda. E aí tem os níveis, né? Tristeza profunda, depressão e suicídio. O inimigo quer colocar isso na sua cabeça, mas o Senhor está quebrando isso hoje. Isso não é caminho, irmãos. A morte não é uma passagem. A morte é um ser. Entende? Então, o que vem para buscar e faz parte do ministério de Satanás e de seus demônios: roubar, matar e destruir. E o Senhor vem para dar vida, e vida em abundância, vida e qualidade de vida. Agora, irmãos, eu quero te dar um conselho. Se eu fosse você, não dormia, não comia direito, gastasse o que fosse necessário para entender o plano de Deus e sair dessa situação que você está vivendo hoje. Tem que ser intenso e não aceitar, porque senão, irmãos, nós vamos desprezar tudo aquilo que Cristo fez por nós. Abraço, queridão. Entende? Então não se identifique com esses pensamentos negativos. Se apoie naquilo que o Senhor diz. Vamos pegar aqui Jeremias 29:11.
Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar danos, a fim de dar a você o fim que desejais, ou planos para dar a vocês esperança em um futuro. É isso que Deus quer para vocês, irmãos. Agora fica apoiando em sentimento, viu? Fica apoiando naquilo que você vê. Não apoia naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, não. Então, irmãos, a palavra profética, ela serve para exortar, consolar e edificar. Está te consolando? Glória a Deus. Está te exortando? Está puxando a sua orelha? Glória a Deus. Está edificando? Glória a Deus. Coloca aí, irmãos. A palavra está fazendo o que com você? Está te exortando? Está te edificando ou está te consolando? Ou os três? E aí, irmãos, povos do Oriente, eu te aconselho, leia com atenção lá, Juízes capítulo 6, tá? Estude sobre esses povos aí, amalequitas, midianitas e povos do Oriente. Porque não, irmãos, às vezes nós temos que orar pedindo ao Senhor discernimento e revelação. Porque não é possível que a gente ache que aquelas histórias do que aconteceu no Velho Testamento e da atuação desses povos seja somente algo histórico. Não, irmãos. Aquilo são arquétipos de principados e potestades que atuam até hoje. Que se você não sair dessas frequências, se você não sair dessa atuação, você é consumido e puxado para fora da vontade de Deus. Entendeu? Então o que é os povos do Oriente? Os povos do Oriente são os egípcios e uma mistura de vários outros povos que está relacionado ali, irmãos, à escravidão. Entende? Então olha só, o que o inimigo quer fazer? Quer te puxar para a esquerda, quer te puxar para a direita e quer te puxar para trás. Esses povos do Oriente é um comando de retrocesso. Sabe aquela pessoa que caminha bem, aí de repente ela está em confusão, ela fica em depressão e ela é puxada para trás e nunca avança? A mesma ladainha, o mesmo ciclo de derrota e fracasso. Pelo amor de Deus, crente, pelo amor de Deus, acorda. Porque, irmãos, uma coisa que me dói é ver pessoas infantilizadas, paralisadas no mesmo lugar. Mas o Senhor quer te puxar, irmão. Te puxar, meu irmão. Para que você seja um cristão que presta. Um cristão produtivo no reino. Entende? Para que você seja um canal de Deus na vida de outras pessoas, a começar do seu leito, da sua cama, entende? Depois para sua mesa, depois para sua comunidade de fé, depois para sua cidade, depois para o seu estado, depois para a nação e depois para as nações. Tá entendendo? Mas tem que avançar. Que isso, irmão? Sai da quinta fé, sai da quinta série da fé, pelo amor de Deus. Quando Deus viu o mundo nas trevas, vazio e sem forma, Ele não usou as suas palavras para descrever a situação. Em vez disso, usou o poder da sua palavra para mudar a situação. Não use a sua boca como um termômetro que só lê a temperatura e a condição atual. Permita que a palavra de Deus transforme a sua boca em um termostato que altera a temperatura da sua vida, confessando o que Deus diz. O que é um termômetro? Ele só pega, está fazendo 32 graus. O que é o termostato? Está fazendo 32 graus. Então, diminua a temperatura para que fique climatizado aqui.
Coloque ali para 22. Coloque ali para 23. Coloque para 18. Gelado. Entendeu? Então, não é só identificar, isso aqui é atuação de tal coisa. Esse aqui é, irmão, fiscal de problema, não. Entendeu? Mas solucionadores em Deus. O Senhor instruiu Josué: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Josué capítulo 1, verso 8. Josué teve que não apenas ler o livro ou estudá-lo, mas também falar. Jesus fez isso no deserto, em sua tentação com o diabo. E foi, muito provavelmente, o diabo tentou Jesus, como ele geralmente nos tenta, com pensamentos. Jesus não pensou nas escrituras para combater as flechas do diabo. Ele falou as escrituras, ele declarou. Mas como é que você vai falar aquilo que você nem lê? Como é que você vai falar daquilo que você nem lembra? Então, irmão, nós aprendemos de duas maneiras. Ou por repetição ou por forte impacto emocional. O negócio é que a gente lê a palavra de forma passiva e preguiçosa. E o Senhor está nos chamando para guerrear de forma ativa. Então, você vai levantar a bunda da cadeira e você vai declarar com fé. Você está entendendo? Pega a palavra ali e começa a declarar. Salmo 91. Em vez de falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, você vai colocar lá: eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Leva para a primeira pessoa. Efésios capítulo 6, verso 10. A armadura de Deus. Senhor, eu coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, no qual eu apago os dardos inflamados do maligno. E faz ali um ato profético, como se estivesse tomando posse, revestindo daquilo ali, irmãos, e sai para a batalha. Entendeu? Não aceita não. É tão poderoso quando pensamentos ruins atacam a sua mente e você abre a sua boca e fala de acordo com a palavra de Deus. É tão poderoso quando os pensamentos ruins atacam a sua mente e você abre a sua boca e fala de acordo com a palavra de Deus, e não com seus sentimentos ou com circunstâncias atuais. Vou falar uma coisa para você, irmão. Muitas pessoas, elas xingam, né? Deixa eu te falar aqui que vai atrair para sua vida. Quando você xinga, uma situação ruim acontece, é duas coisas que você vai atrair para sua vida: espíritos de miséria e pobreza. Não é isso que a falta de graça faz? Então você quer deixar a sua vida sem graça ou desgraçada? Então, invoca mais. Mas se você quer ver a sua vida abençoada, declara a bênção, não é isso? Ou estou falando alguma besteira, irmãos? Estou falando alguma heresia aqui? Fala aí, crente. Essa hora é muito importante que você fala alguma coisa aí. Daí, nós temos que declarar, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse pra você, você aprende de duas maneiras: por repetição ou por forte impacto emocional. Qual foi a última vez que você declarou o mesmo versículo 100 vezes? 40 vezes? A pessoa está com medo. Cara, 1 Timóteo capítulo 1, verso 7 fala que Deus não nos deu espírito de medo ou espírito de covardia, mas nos deu de poder, amor e equilíbrio. Entendeu?
Então, medo é um espírito. Tá entendendo? Ok? É 2 Timóteo, viu? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Ok? Como diz em Joel 3,10, diga ao fraco, sou um guerreiro, ou sou forte. Digo fraco, sou forte. Não fale o que sente o tempo todo. Caso contrário, a sua mente não poderá mudar. Ao invés disso, aprenda a falar e declarar a palavra de Deus. Ok? Aprenda a declarar a palavra de Deus. Aprenda a verbalizar. Então, às vezes, você precisa falar lá, escrever e declarar pelo menos 100 vezes. Deus não me deu um espírito de medo, mas me deu de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não me deu um espírito de medo, mas me deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Entendeu? E aí você ora, tomando posse daquela palavra. Entendeu? Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, e comportamento faz você mudar a sua vida. Entende? Se os seus comportamentos estiverem alinhados com a palavra de Deus, nada te segura, meus irmãos. Nada é impossível àquele que crê. Mas isso precisa ficar marcado na tua alma. Você precisa encher do Espírito. Então, não se paute naquilo que você está sentindo, naquilo que você está pensando. Você está de acordo com a palavra? O que a palavra nos direciona? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, nisso pensai. Ok? Filipenses capítulo 4. Então tudo que é puro, faz esse filtro na sua mente. Fala assim, toda vez que vier um problema você vai falar assim, isso é verdade? Olha lá, Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, você vai perguntar, é verdade isso que está vindo na minha mente, de acordo com a palavra de Deus? Se não for, meu irmão, já corta fora. Isso, eu não sou um termômetro, eu sou um termostato, através da palavra, exatamente, meu. É, você que mexe com isso aí, você sabe como é que é, né? Termostato faz acionar uma série de mecanismos no motor ou no ambiente dentro de um carro. Na nossa vida é a mesma coisa. Então a segunda pergunta, é honesto? O que eu estou pensando faz sentido? É honesto isso que eu estou pensando? Ou é uma covardia da minha parte querer que as coisas sejam fáceis? Entendeu? Se entregar aos sentimentos. Terceiro, é justo. Então, cara, se está de acordo com a palavra, é justo. É puro. É amável. É de boa fama. Dá para tirar alguma lição disso? Tem alguma virtude? Se há algum louvor, nisso pensai. Caso contrário, joga fora. Deixa eu te falar uma coisa. Há um tempo atrás, eu dei uma aula por vídeo. Cara, mas pensa numa aula ruim. Cara, me veio um sentimento de incapacidade, de tristeza, misturado com
derrota, um trem esquisito. Eu tinha duas opções: ou eu me entregava a esses sentimentos, esses pensamentos, ou eu tomava uma atitude. Eu falei, cara, Deus me deu uma direção para gravar vídeo. Eu não tenho prática. E eu não sou bom nisso. E eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, vou fazer 100 vídeos. Eu duvido que depois desses 100 vídeos eu não vou ficar bom. Pelo menos uma pessoa vai ser abençoada por isso. Ou no mínimo eu vou ganhar mais experiência. No mínimo eu vou aprender o que não fazer e vou refinar isso. Irmãos, de lá pra cá, se não estiver dando isso, falta pouco. Eu acho que já passou, viu? Então eu comecei a fazer alguns desafios devocionais. Eu comecei a plantar na vida das pessoas. Comecei a gravar lives. Comecei a manifestar o reino de uma forma especial, irmãos. Olha só, eu transformei a minha insatisfação, esses pensamentos negativos, pelo contrário, entende? Então, todas as vezes que o inimigo ele tentava trazer aquele sentimento de pensamentos de inutilidade, eu falei, vou gravar uma live. Você benção na vida de alguém. Eu espero, irmãos, que esse vídeo esteja tocando você aí. Você esteja sendo abençoado, abençoado. Que o Eterno, que o Senhor continue te abençoando. Que o Senhor continue quebrando as fortalezas e a mentalidade de escassez, e continua estabelecendo esses pensamentos de vitória. Por mais que não seja fácil, é uma construção. Talvez você plantou errado a vida inteira e está esperando um milagre. Deus faz milagre, irmãos. Mas entre o milagre e o processo, escolha o processo, porque é um crescimento sustentável. Não importa quanto tempo, é 5 anos que eu vou passar nessa prova, é 5 anos passando na prova, dando glória a Deus, porque depois a ascensão é extraordinária e você não cai mais. Talvez você vai precisar ser desconstruída antes de ser construída. Você vai ter aquela sensação de que você não sabe nada, não aprendeu nada, 20, 30, 40 anos de crente e não foi parar em lugar nenhum. Mas o Senhor está te impulsionando. O Senhor está abrindo os seus olhos. O Senhor está te capacitando. O Senhor está te equipando. O Senhor está te tirando desses ambientes de morte e destruição e quer estabelecer esse ambiente de paz, de alegria. Não é isso que é o reino de Deus? Um lugar de paz, alegria no Espírito? Não é isso? Então, irmãos, tudo aquilo que leva a esses pensamentos e sentimentos de desesperança, faça o contrário. Tá triste? Cara, vai pro meio do povo, liga para um amigo, vai fazer um churrasco sozinho, sei lá, entendeu? Vai se alegrar, irmão. Vai se alegrar, minha irmã. Ah, eu tô me sentindo inútil. Cara, vai ser bênção na vida de alguém. Grava vídeo, vai pra rua, entendeu? Vai pregar o evangelho. Vai, cara, eu não sei, pastor. Cara, vai pra frente de uma câmera e começa a ditar um livro. Faz um audiobook, cara, coisa mais fácil. Todo mundo tem celular. Faz um audiobook, transforma. Seja a bênção na vida de alguém. Mas para com esse mimimi, pelo amor de Deus. Seja um crente que presta. Quando eu falo que presta, irmão, não é pejorativo, não. Mas é um crente útil, um cristão que vive pela palavra. E não apenas que fala apenas. Entendeu? Cara, o que a gente mais vê é discurso. Mas cadê testemunho? Cadê o poder de Deus? É as escrituras e o poder de Deus. E o poder de Deus está em obedecer. Entendeu? É Ele fazer através das suas mãos. É Ele fazer através dos seus pés. É você sendo alguém
Vai ser bênção na vida de alguém, está se sentindo inútil? Irmão, tanto de instituição que tem aí, que precisa de alguém para distribuir marmita, que precisa de alguém para dar um abraço. Caramba, moço. Que Deus nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude. Que o seu coração seja cheio de esperança. Que o Senhor te transforme, te levante de onde você está. Que o Senhor te impulsione, te alinhe para esse tempo. É tempo de organizar as emoções. É tempo de organizar o seu emocional. É tempo de organizar o seu físico. Talvez você está passando por uma situação química no seu corpo. É uma fadiga adrenal, porque você está tendo tantas decepções, tantos problemas, tantas situações, que o seu sistema está liberando muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Existe uma glândula, uma fadiga, a suprarrenal, ela está sobrecarregada e acaba o quê? Quebrando a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Talvez você vai ter que correr, talvez você vai ter que caminhar, talvez você vai ter que melhorar a sua alimentação. Algo tem que mudar, entende? No físico até, no espiritual, você vai ter que buscar Deus de uma forma, você vai ter que receber libertação, receber cura, entendeu? No físico, é se alimentar bem, é dormir melhor, é parar de comer porcaria, entende? E na alma cara, submeter a cura de Deus por meio da palavra, encher até transbordar, irmãos. Entendeu? Cara, não é possível. Irmão, você tem cognição, um negócio que te levar a pensar que você tem vergonha. Você não tem vergonha não, irmãos. Seja sem vergonha no bom sentido, tá? Seja mais ousado. Covardia. Irmãos, vou falar uma coisa pra vocês. Esses dias eu li um negócio que me assustou. A gente fica brincando com esse negócio de medo. Mas deixa eu falar uma coisa. Ó. Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Queridos, se isso não te assusta, se isso não te faz você se mover, vá pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Entende? Eu já fiz muitas lives pela madrugada só orando com o pastor Davi Maia. Eram madrugadas maravilhosas, fazíamos orar e dirigimos salmos, e algumas vezes éramos convidados para entrar e dar um testemunho. Exatamente. Isso mesmo. Irmãos, eu vou encerrar. Queria não, mas eu tenho que fazer. Deixa eu orar por você, tá? Pai, no poderoso nome de Jesus, eu quero me colocar diante da Tua presença, junto com os meus irmãos, orando, Pai, declarando sobre a vida de cada um, casa, família, ministério, chamado, empresa, negócios, emprego, seus bens e até mesmo seus animais. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus e declaramos, Senhor, que haverá cura, haverá libertação, haverá posicionamento, haverá, Deus, temor do Senhor. Não seremos roubados, não seremos contaminados. Declaramos, Senhor, que vamos perseverar até o fim. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Então, Espírito Santo de Deus, que convence da justiça, do pecado e do juízo, ministério do arrependimento, seja ativado agora na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e que haja cura, haja restauração, haja renovo, haja, Senhor, virtudes do Cordeiro,
e uma fé inabalável sendo criada agora no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos serão bênção, e eu verei e eu ouvirei muitos testemunhos. Haverá muitos frutos dessa nossa conversa aqui. Eu quero declarar no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo uma mente sã, um corpo são, voltado à palavra do Senhor. Poder, amor, equilíbrio, não medo, não covardia, não pensamentos de derrota, não sentimentos de tristeza, não olhos que viram apenas para as circunstâncias. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus, eu quero declarar: seja liberto, seja curado, Deus te abençoe. Seja curado, seja liberto, Deus te abençoe. Seja curado, seja liberto, Deus te abençoe. Seja curado, seja liberto, Deus te abençoe. Receba o fogo de Deus, quebrando toda frieza, quebrando todo sofisma, quebrando toda tristeza, agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu declaro agora, conforme Lucas capítulo 11, verso 20, pelo dedo de Deus, todos os demônios que estão te resistindo agora, Lucas 11, 20, pelo dedo de Deus, todos os demônios caiam por terra. Que seja chegado o reino de Deus, chegado o reino de Deus. Mateus 12, 28, pelo Espírito de Deus agora, em nome de Jesus, seja edificado, seja transformado, em nome do Senhor Jesus. Que haja cura, que haja renovo, que haja transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Diga aí nos comentários porque que valeu a pena você estar aqui hoje. Como foi para você essa nossa conversa? Diga aí. Por que valeu a pena para você estar aqui hoje? Como é que você foi abençoado? Escreve aí nos comentários, viu? Então, se fez sentido para você esse vídeo, curta, compartilhe com quem você acredita que vai se beneficiar dessas informações, e assista outras vezes, tá? Seja encorajado, seja encorajada, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.